Olá, meus irmãos, graça e paz abençoados, povo amado de Deus. Como estão vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Já desejo aqui para vocês um excelente final de semana. Que vocês estejam descansando na graça do Pai. Queridos, infelizmente não vai dar para a gente fazer o nosso bate-papo hoje, tá bom? Trabalhando com tinta aqui, pintando uma área aqui, acabei que, enfim, a rinite alérgica atacou devido ao cheiro da tinta e poeira. Então não estou muito bem para a gente desenvolver o papo aqui, tá bom? Então, amanhã, domingo, a gente volta aqui com o nosso bate-papo às 19 horas ou uma outra mensagem que nós iremos gravar pela manhã no nosso espaço, tá bom? Graça e paz, graça eterna. Eu vou deixar uma mensagem aí que já tem um tempinho que nós gravamos, mas é uma mensagem muito edificante para vocês desfrutarem de mais um tema aí do conhecimento do Evangelho do Cristo ressuscitado. Obrigado, graça e paz. Sejam todos bem-vindos, graça e paz aos nossos irmãos aqui no YouTube. Estamos ao vivo aqui. Que você esteja crescendo na graça e no conhecimento do nosso bondoso e maravilhoso Deus. Olha, o tema que nós vamos tratar hoje é mais um daquele tema polêmico para o sistema religioso tradicional. E eu falei, nossa, é a nossa última reunião deste ano aqui. E eu falei, nossa, a última reunião, eu vou trazer esse tema. É um tema meio que de estudo, mas bem simples para a igreja em graça. O povo de Deus vai assimilar muito bem aqueles que já tiveram olhos iluminados. Mas já vou logo preparando aqueles que vão entrar a primeira vez. Antes de julgar a mensagem pelo título, porque tem gente que julga pela capa, né? Julga pelo tema. Antes de julgar a mensagem pelo título, pela capa, primeiro ouça a pregação, ouça a mensagem, compare os textos, analise direitinho, porque não é contra mim, contra nós que estamos ministrando, é os textos que nós estamos colocando em evidência para que vocês estejam aí também analisando. E o tema é: o que, irmão? Jesus não é mais o caminho. Irmão, você veio com essa mensagem para dar nó na nossa cabeça? Pelo contrário, eu venho com essa mensagem para libertar. Assim como nós já temos uma mensagem no nosso canal, aproveitando, você que ainda não se inscreveu, procure aí Elcio Jesus, ou se já está aí assistindo, Elcio Jesus, Ministério Graça e Verdade, se inscreva aí, ativa o sininho, tá bom? Nós já temos a mensagem aí no nosso canal, 2 mensagens, nós vamos fazer agora a terceira. A primeira é: Jesus não é mais o nosso mediador. Jesus não está mediando mais nada, Ele já mediou, amém? Nós já nascemos mediados, nós temos essa mensagem aí, que foi uma polêmica. Jesus não é mais o nosso mediador. Mas, irmão, Paulo falou, só há um mediador, glória a Deus, entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então estava falando de quem? De Jesus de Nazaré. Foi o único mediador, foi aquele que mediou novamente, que religou o povo, estabeleceu a proximidade com Deus. Jesus foi o único mediador. E por que ele não é mais o mediador? Porque ele já fez a função, o ofício de mediar. Jesus não é mais, por exemplo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque ele já fez isso na cruz. Imagine que você tem uma causa na justiça, coloca lá um advogado para defender sua causa. Aí defendeu sua causa, você venceu. O advogado vai continuar advogando a sua causa? Não, se você já venceu a causa. Já foi decretado, sentenciado. Então não tem por que o advogado continuar advogando aquela causa que você já saiu vencedor. Então por que Jesus não é mais o mediador? Porque ele já foi o mediador, ele não continua sendo. Outra mensagem que nós explicamos é que Jesus não é o nosso sumo sacerdote. O sumo sacerdote era uma linguagem do povo de Israel, dos judeus,
porque os sacerdotes ofereciam sacrifício no altar. Jesus de Nazaré, Jesus, o Filho de Deus, ele veio como sumo sacerdote para apresentar um único e perfeito sacrifício, que foi um sacrifício de um bode. Foi isso? Não, que foi ele mesmo, o seu próprio corpo em sacrifício. Agora, Jesus continua apresentando esse sacrifício? Não, ele já apresentou. Então, ele não está mais atuando como sumo sacerdote, porque aquilo era uma linguagem para os judeus. Jesus não está aí sendo crucificado novamente, a não ser para aqueles que desprezam a graça de Deus, que anulam a palavra do Cristo ressuscitado e aquilo que ele já estabeleceu no Calvário. Bem como esta mensagem com esse tema. Jesus não é mais o caminho. E vamos entender por que ele não é mais ou não continua sendo. Imagine que você vai fazer uma viagem. Eu vou usar desta forma. Você está aqui em Salvador, você vai pegar um avião, vai para o Rio de Janeiro. Abraço a minha família do Rio, Geraldo Moraes e toda a família. Então você vai para o Rio de Janeiro. Você pega o avião no aeroporto, faz o trajeto, o caminho, e chega onde? No Rio. Você vai continuar fazendo esse caminho se você já chegou? Não. Você fez o trajeto, o caminho. Porque Jesus não é mais o caminho. Porque o caminho era para dar acesso a algum lugar. O caminho dá acesso a alguém ou a algum lugar. Então Jesus, como caminho, ele deu acesso a quem? Ele já deu acesso ou continua dando? Já deu, o acesso já foi dado. Então por que ele vai continuar sendo o caminho se já houve a ligação? Já houve o ponto de partida? Perceberam? Então tem pessoas que não têm paciência de ouvir a mensagem. Então ele não continua sendo o caminho porque já cumpriu este propósito. Já houve este acesso. Mas como é que ele era o caminho antes? E por que não é mais agora, irmão Elcio? Desenrola esse manto aí. Olha lá. Isaías 40, 1, 2. Profecia de Isaías, isso 730 anos antes de Jesus pisar na terra. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a quem? A Jerusalém. Ele veio para os seus e os seus não receberam. Olha a profecia. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua milícia é acabada. Era uma profecia. Que a sua iniquidade e pecado está o quê? Expiada. Mas já estava? Não, porque ainda era uma profecia. Era uma palavra profética. Olha, a sua iniquidade está expiada. Tem um texto bíblico que diz que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. E que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Um juízo estava decretado. Jesus, Deus iria trazer juízo sobre Israel, que aconteceu lá no ano 70. O pecado foi expiado na cruz. A lei ainda vigorava, porque o templo de Jerusalém ainda estava de pé, alguns sacrifícios ainda eram feitos. No ano 70, com a queda definitiva do templo, a graça plena é estabelecida, não há mais iniquidade, porque não havia mais a lei, porque o pecado era a transgressão da lei. E João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, isso era o processo do caminho. Isaías 43. Voz do que clama onde? Já lembrou de alguém? Quem? João Batista. Voz do que clama no deserto. Preparai o quê? O caminho do Senhor. Então, quem era que estava preparando o caminho do Senhor?
João Batista, era uma profecia, lá em Isaías. Imagine que alguém vai abrir um caminho, o João Batista era um trator, e preparar o caminho. A carta de Gálatas, lá no capítulo 4, diz que Jesus, ele nasceu na plenitude dos tempos. Historicamente, Roma já tinha colocado estradas, o acesso para que, de alguma forma, os mensageiros e a palavra corressem já estava pronto, e ali Jesus nasceu. E o primeiro trator que veio preparando isso foi João Batista, pregando lá no deserto, clamando lá no deserto, lá no Rio Jordão. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. Isaías 44. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro será abatido. Olha a profecia. Todo o vale, lugar fundo, será exaltado. Lembrei do que Davi disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. É uma alusão à lei de Moisés, o ministério de condenação e morte, era um vale profundo de morte, ministério de condenação. E o Davi estava vivendo lá, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Já viu a profecia que os vales seriam exaltados, seriam aplanados, o caminho seria aperfeiçoado, e todo vale será exaltado, e todo monte, todo outeiro será abatido. Os lugares altos. Imagina aquela mulher samaritana dizendo: Jesus, nós samaritanos, adoramos aonde? No monte. Ai, mas tem religioso que se gloria. Eu estava a noite toda buscando a Jeová no monte. E Jesus não tem essa vaidade, irmão. É igualdade para todos. Nem quem estava no vale e nem quem estava no monte. A mulher disse: nós adoramos no monte, vocês adoram em Jerusalém, no templo. Jesus disse: haverá um tempo, e o tempo é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em... Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro será abatido, e o que é torcido se endireitará. Estava tudo torto. Já viu aquela música? E tudo que era torto. Vocês gostam, né? E o que é torcido se endireitará. Para o futuro, ó, emprego do verbo, porque era profecia. E o que é áspero se aplanará. Vamos lá. Porque ele não é mais o caminho. 45. E a glória do Senhor se manifestará em quem? Em Jesus, amado. A glória do Senhor iria se manifestar. E a glória do Senhor se manifestará, falando da aparição de Jesus. E toda carne juntamente haverá. Toda o quê? Toda a carne, porque Deus se fez carne, homem, e habitou entre os seres humanos. Pois, a boca de quem disse? A boca do Senhor. Era uma profecia e isso iria acontecer. Filipenses capítulo 2, versículo 6, diz que ele, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando uma forma de homem, e na forma de homem se tornou um servo, e foi para a morte de cruz, e Deus deu o nome que está acima de todo o nome, porque ali ele estava como o caminho, como o Cordeiro de Deus, como o sumo sacerdote. Ali ele estava como o mediador entre Deus e os homens. Mas ele foi glorificado. Ele não está mais como o caminho, ele não está mais como o sumo sacerdote, ele não está mais como o mediador. Ele é Deus bendito sobre tudo e sobre todos. Amém.
Ele é digno. Estamos ainda nas profecias. Isso é uma heresia, irmão. Não tem paciência para sentar e aprender, para ouvir do Espírito, para ouvir a palavra. É porque a igreja foi mal instruída. Eles pegam a massa, né? Os líderes pegam as multidões. O Senhor é meu pastor, nada a mim. Faltará. E aí fala um versículo solto, a igreja fica a ver navio, não compreende, não conhece as Escrituras. Jesus disse, examinai as Escrituras, nela contém o poder de Deus. O povo está sendo enganado. Jesus disse, por boca de Osés, o meu povo está sendo destruído por falta do conhecimento. João, livro histórico, capítulo 1, versículo 15. Olha lá. João testificou dele e clamou dizendo, este era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que? Olha o que João estava dizendo. João estava ali batizando no Rio Jordão. Chegaram para ele duas classes de religiosos. Os fariseus e os saduceus. Os saduceus não criam na ressurreição. E os fariseus eram os religiosos hipócritas que crucificaram Jesus. Eu pensei que foi o diabo que matou Jesus, não foram os religiosos da época. Assim os religiosos estão crucificando essa palavra, a palavra de Cristo. E João estava ali batizando aqueles que estavam recebendo a mensagem. E quando João começou a batizar, esses dois grupos, os fariseus e os saduceus, começaram a criticar João, porque eles foram lá para espiar o que João estava fazendo, observar. E aí João disse assim, olha, eu batizo com água para arrependimento, era o batismo transitório. Aí João disse, isso aqui, ó, após mim vem um, que ele é antes de mim, ele é mais poderoso do que eu. Aí João disse, eu não sou digno de levar as suas sandálias. Olha o que João estava dizendo. Ele é tão poderoso que eu não sou digno de levar as suas sandálias. João Batista, o maior profeta das Escrituras, dito por Jesus, ele disse que não era digno de levar as sandálias de Jesus. Hoje vinha para cá esses metidos a besta com anel de teologia, dizendo que é doutor em divindade, vice-Espírito Santo, e quer mandar em Deus. Eu boto Deus na parede, Deus vai ter que lidar. Sacrifica no altar, porque eu vou pedir Deus. Deus é seu capacho, rapaz. João Batista disse que não era digno de levar as sandálias. Você quer mandar em Jesus? Ah, porque eu vou determinar e Deus vai ter que fazer. Deus vai fazer o que Ele quiser, quando Ele quiser fazer. Se o senhor não fizer, eu não vou mais na igreja. Está indo ainda na igreja? Se o senhor não fizer, eu não oro mais. Aí Jeremias disse, se o senhor não realizar minhas profecias, sabe de uma? Eu estou profetizando e nada acontece, eu não prego mais. Você é uma criança que você não quer dar o doce. Aí depois ele disse, eu não posso fazer isso. Quando eu penso desta forma, os meus ossos ardem em mim. Aí Paulo disse, ai de mim se não pregar o evangelho. É uma obrigação que está no meu espírito. Eu preciso pregar esta palavra. Queira você ou não, aceite você ou não, perca amigo ou não, eu preciso pregar esta palavra. Essa palavra não vai te dar fama, esta palavra não vai te dar honra, não vai te dar glória, esta palavra não vai te dar mansão e nem avião para você ficar luxando, usando a igreja, arrancando da igreja. Essa palavra vai exaltar Cristo e você vai viver com aquilo que Cristo derramar sobre a tua vida. Isso é graça de Deus, graça com contentamento. Ô irmão, não quero pregar a palavra mais não, porque meu amigo não gostou, meu pai não gostou.
Teve pastores aí que já virou a cara para mim, me bloquearam. Não estou nem aí, eu quero agradar Cristo. Se fosse para agradar os homens, eu estava na religião, colocando a mão na cabeça e vendo gente caindo e derramando óleo, dizendo que estava ungindo as pessoas. Mentira! É como diz um provérbio secular: Jesus é o caminho, mas a religião é o pedágio. Então João testificou que Jesus era primeiro do que ele, era o caminho que estava chegando, e João estava ali preparando este caminho. Olha lá, 1,18. Deus nunca foi visto por alguém. É o que está escrito? Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Era o caminho, Jesus. Ele revelou o Pai. Aí Felipe disse: mostra só o Pai que nos basta. Aí Jesus disse: mas eu já estou tanto tempo contigo, Felipe. Quem vê a mim, não vê a mim mesmo, vê o Pai que me enviou. Você não entende, Felipe, que eu sou o caminho? Eu e o Pai somos um. Mas ele já tinha ligado ao Pai? Não, ainda era o caminho. 22. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que dizes de ti mesmo? Chegaram para João e perguntaram isso. Quem é você? Quem é você para que nós venhamos dar resposta àquele que nos enviou você? O que dizes de você mesmo? Irmão, chega ali na esquina ali. Na esquina não. Chega ali perto do shopping, lá na Pomba. E pergunta: não, eu sou fundador, presidente. Eu sou profeta, eu sou apóstolo. Chega ali nas instituições religiosas. Não, eu sou doutor em divindade, eu sou sacerdote. Eles são tudo. Porque eles querem estar acima de Cristo. Aí perguntaram a João: quem é você? Lembrando que João era o maior profeta do Antigo Testamento, diga-se de passagem, o último. Olha a resposta de João, olha lá. João capítulo 1, versículo 23. Olha o que João disse: eu sou a voz do que clama onde? A voz do que clama onde? Teve uma irmã que não quer mais congregar porque queria ser levita aqui. Eu queria cantar, eu sou levita. Irmão, você pode ensaiar aí com os meninos, você pode ter oportunidade. Mas a gente não dá emprego de levita aqui não, pastor, vice-presidente. Então não vou ficar não. Vai para o deserto. Quer pregar o evangelho? Ou você acha que eu prego o evangelho só aqui? Ou você acha que eu estou pregando o evangelho aqui? Prega o evangelho na vida. Na tua caminhada. Quer se aparecer, coloca a melancia no pescoço e fica na esquina. Irmão, todo mundo aqui é importante, todo mundo contribui, coopera dentro dos dons, daquilo que Deus colocou em cada um. Se alguém desenvolve aqui na pregação, vai ter um momento, tem um momento, e canta e louva, participa aqui desse momento, né, de reunião, mas achar que isso aqui é que constitui obra de Deus, e que se o pastor não me der um título ou um cargo aqui, eu também não fico, eu vou para o sistema, porque no sistema pelo menos eu era diácono. Ô João, quem é você? Eu sou o maior profeta da Bíblia. João não. Eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Como disse quem? Olha aí. Olha João recebendo no espírito dele que aquela palavra era para ele. Quem recebe que a graça é para a tua vida? Amém?
Então ele estava endireitando, preparando o caminho do Senhor. E aí o caminho chegou. João capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão ninguém vem, não é vai. Viu aí? Porque o Pai já estava onde? Nele. Não é ninguém vai, não teria que ser vai, né? Ninguém vai. Ele diz ninguém vem. Porque ele disse que quem vinha a ele, vinha quem? A Deus. Quem via a ele, via a Deus. Quem vinha a ele, vinha a Deus. Por isso que aqui nós não temos essa ideia romana de trindade, em nome do Pai, em nome do Filho, do Espírito Santo. Não existe três deuses, amado. Existiu. Três manifestações. Ele não está mais como Jesus de Nazaré. Estamos chegando aí próximo ao dia 24, onde as pessoas, muitos religiosos, vão lá idolatrar o menino Jesus ainda de fralda. Isso, os irmãos de uma determinada religião. E os ditos evangélicos também idolatram o homem da mão furada. Porque diz que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Isso é data pagã, irmão. Ah, irmão, então é proibido comemorar o Natal? Não é proibido nada. A gente tem a mente de Cristo. A gente não está idolatrando nada. A gente vai reunir a família, comer um chester, uma galinha, um ovo frito e pronto. Aproveitar o momento ali para rever alguns amigos, alguns irmãos e nada religioso. Se comer muito não vai não. Nada religioso, irmão. Fazer igual, tá fazendo igual Jesus fez com Zaqueu, ué? Hoje me convém pousar na tua casa. Vai. Então, amados. Mas vocês estão na graça e vão comemorar Natal pagão. A gente não vai comemorar Natal coisíssima nenhuma. É uma festividade comum, secular. Queira que não, a gente está inserido nela, é cultural. Mas ninguém está lá adorando o menino Jesus e nem dizendo que Jesus nasceu no dia 25 e bababá, bebê. Isso é falácia. Aproveita o momento ali entre família e fala da graça de Deus, do Cristo ressuscitado, que habita e vive e reina para todos sempre. Então ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, ele estava ali. Hebreus 10, 19. Irmão, você está dando um tiro no pé. Eu tenho uma mensagem também sobre isso. A graça de Deus é um tiro no pé. Porque muitas vezes você falou de um assunto porque você tinha um conhecimento, um nível de maturidade. Só que a graça de Deus é um oceano do Espírito. Você vai crescendo, você vai amadurecendo, você vai aprendendo. E nenhuma dessas mensagens que nós pregamos é que Jesus não é esse caminho aqui, porque aqui era para os judeus. Jesus é este caminho aqui. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Pelo quê? Pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus, Paulo estava falando, acreditamos que foi Paulo que escreveu essa carta, ele estava falando que os hebreus deveriam agora ter ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus. Por quê? Porque os hebreus entravam no santuário terrestre, no templo, pelo sangue de quê? Dos bodes, dos animais que eram imolados. Então Paulo está dizendo, agora não é mais pelos animais, pelo sangue espargido sobre a congregação de Israel, que vocês têm acesso ao santuário. Diga-se de passagem, vocês nem poderiam entrar, só quem entrava eram os sacerdotes. Mas agora não é mais pelo sangue dos bodes, agora é pelo sangue de... Paulo está falando para aquele povo. 20. Pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Quando Jesus foi para a cruz, a sua carne, né, foi ali
dilacerada, foi crucificada. Então ali ele estabeleceu um novo e vivo caminho. Não era mais aquele caminho antigo, onde os sacerdotes tinham que derramar sangue de animais, onde os sacerdotes tinham que sacrificar animais. O caminho agora era um caminho novo e não era mais um caminho morto. Era um caminho vivo, porque Jesus não ficou com os mortos, ele ressuscitou. Amém? Então o caminho agora é um caminho novo e vivo. Mas, irmão, então ele continua sendo esse caminho novo e vivo? Não. Mas você tem uma mensagem aí que você disse que o caminho agora não é o velho, é o novo. Nós estamos em Cristo, que é o caminho novo. Como eu falei, nós estamos crescendo e aprendendo mais e mais. Por que ele não continua sendo esse caminho novo? Porque esse caminho era para conduzir a um lugar ou a alguém. E o caminho novo que Paulo estava falando aqui foi justamente pelo sangue de Jesus que deu o quê? Acesso ao trono da graça. Mas uma vez que este caminho já deu acesso, não faz mais sentido ele continuar sendo caminho. Porque nós já chegamos aonde tínhamos que chegar. Olha lá. Olha aí. Romanos 5:11. Olha a palavra. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos o quê? A reconciliação. Então esse caminho que era Jesus, ele trouxe uma reconciliação para aqueles que estavam separados. Então o caminho aproximou o povo de Deus. O caminho aproximou o homem com Deus. O caminho ligou o homem a Deus. O caminho, a ponte, religou o homem a Deus. O homem estava separado por causa do pecado adâmico. O homem estava separado por causa da lei de Moisés, que dava força ao pecado. E Jesus como caminho, Jesus como mediador, Jesus como sumo sacerdote, ele fez uma obra perfeita. E esse caminho novo e vivo reconciliou o povo novamente. Volta a trazer uma linguagem comum nos nossos dias. Se reconciliaram. E aí? Estão juntos? Estão juntos. Acabou. Se já está junto, vai ficar se reconciliando direto? Não, já acabou. É igual alguém que vai no sistema religioso. Eu aceito Jesus. Aceitou. Aí some. Aí aparece depois o pastor, você tem que reconciliar de novo. E você aceitou, mas não está valendo mais, que você não está dando dízimo. Então já houve a reconciliação. Olha lá. 2 Coríntios 5,18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, vírgula, e nos deu o ministério da reconciliação. Deixa eu explicar um pouquinho aqui. E tudo isto provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Isso aí é antes da é antes da consumação dos séculos. Isso aí é antes do juízo. Já havia uma reconciliação daquele povo que estava separado. Nós, entretanto, nós já nascemos conciliados. Nós já nascemos unidos. Porque os gentios não tinham a lei. Os gentios não receberam mandamento. Nós agora, depois da graça estabelecida, todos nós já nascemos reconciliados. Isso é uma falácia. Alguém chega aí, chegam duas moças ali, um irmão ali, você quer aceitar Jesus? Vem aqui fazer uma oração para aceitar Jesus. Isso não existe, irmão. Eu fui da igreja, mas eu estou desviado. Então vem aqui que eu vou fazer uma oração para reconciliar você de novo. Não, irmão. Você já nasceu conciliado no Espírito, unido em Cristo Jesus. Essa reconciliação aqui era falando de um momento de que eles estavam separados, a transição da lei para a graça. 19. Isto é, olha lá, Deus estava em
reconciliando consigo mesmo o mundo, e não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, qual é a mensagem que nós pregamos hoje? Nós pregamos uma mensagem da reconciliação, não que Deus está reconciliando hoje, mas que Deus já reconciliou. Você sabe o que é boas novas? Evangelho quer dizer boas novas, quer dizer boas notícias. Boas notícias é você falar daquilo que Deus fez e não ficar adivinhando a vida de ninguém dizendo que Deus vai fazer. Deus vai fazer na tua vida. Deus me mostrou que vai fazer. Mostrou para você, não mostrou para mim? Boas novas é você anunciar o Evangelho dos feitos de Cristo. O tetelestai está consumado. Aí alguém chegou aí questionando no outro dia, se vocês dizem que não existe o pecado mais. Vou trazer essa mensagem outro dia bem detalhada. O que é o pecado, transgressão da lei, e o que é um pecado, obra da carne, que nós praticamos, nós erramos, nós não somos perfeitos. Mas o pecado que Jesus tirou do mundo não é a pessoa fumar ou beber ou ir numa festa. Foi a transgressão da lei. Ele tirou a lei. E quem transgredia a lei estava debaixo de pecado. Jesus tirou a lei, tirou o pecado do mundo. E eles dizem, se você diz que não existe pecado, você está pregando para quê? Eu estou pregando o que todos vocês deveriam pregar. As boas novas, as boas notícias do reino de Deus. Olha aí. Efésios capítulo 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eres gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Então, os judeus se vangloriavam sobre os gentios, porque eles eram circuncidados lá na carne, no prepúcio. Então, eles se gloriavam sobre os gentios. E aí Paulo vem trazendo uma aula. Efésios 2,12, que naquele tempo, antes do caminho, estavas sem Cristo. Olha lá, estava sem Cristo. Separado de quê? Da comunidade de Israel, por causa das alianças. E estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então as pessoas, os gentios, estavam separados da comunidade de Israel. Havia distinção de povos, eles estavam separados das alianças, eles estavam sem esperança e sem Deus no mundo. Cada um vivia o seu livre-arbítrio. Mas isso não significa que Deus não era soberano, eles não estavam tendo comunhão nesse sentido de alianças. E o que aconteceu? Efésios 2,13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Está falando dos gentios. Quando Jesus morreu na cruz, ele perdoou o pecado dos judeus, ele reconciliou os judeus, ele aproximou os judeus. E o que foi que ele fez com os gentios? Aproximou. Estávamos longe, ele trouxe para perto. E esse perto, amado, é bem perto mesmo, porque você é templo e morada do Espírito Santo. Então o sangue de Jesus, amado, nos aproximou os gentios que estavam longe. É uma força de expressão, nos aproximou como se eu tivesse nascido separado. Não! Quando eu nasci, quando vocês nasceram, você pode ter aqui 200 anos, que não tem. Mas quando você já nasceu aproximado. Antes de Jesus, as pessoas estavam longe, separadas. Mas depois da morte, ressurreição, queda do templo, Jesus deixa de ser o caminho e todos nós que nascemos pós o ano 70, já nascemos conciliados, aproximados, ligados, reconciliados, batizados, perfeitos, mais do que vencedores em Cristo. Olha aí, 2,14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio,
na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos. O que era que causava inimizade entre os povos? A lei de Moisés, a lei dos mandamentos. Judeu não podia sentar, e até hoje eles fazem isso. Judeu não podia sentar para comer com gentio. Judeus não podiam participar de festa com gentios. Não sei se hoje é assim, mas talvez não. Mas deve ter esse grupo ainda, né, extremo, que judeu não casa com estrangeiro. E tantas coisas que fazem parte da cultura deles. Então, a lei de Moisés, ela separava e causava inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Deus, na pessoa de Jesus, ele trouxe a paz. Agora não há distinção. Paulo diz, não há diferença entre circuncisão ou incircuncisão. Ou seja, judeu e gentios, não judeus. Porque para Deus nem a circuncisão tem valor, nem a incircuncisão tem valor algum. Ou seja, nenhuma agora se gloria sobre o outro. Porque para Deus o que importa é a fé que opera por amor. Porque para Deus agora o que importa é ser uma nova criatura nele. Então se é circuncidado, se não é, não importa. E é por isso que a religião causa essa divisão. Irmão, você não é batizado nas águas não, eu sou. Irmão, você não guarda sábado não, eu guardo. Irmão, você come carne de porco? Eu não, porque eu estou na Bíblia. Está na Bíblia? Aí fica essas brigas religiosas por causa de quê? De ordenanças. Ah, eu não vou ficar nessa igreja não, aqui não dá nem o pão do Senhor. Claro que está dando aqui. Ou você quer comer o pão do padeiro que ele passou a noite toda suando e você vir para cá dizer que é o corpo de Cristo? Por quê? Porque você interpretou um texto errado. Aliás, interpretou o texto errado, não que o texto estivesse errado. Se bem que muitos textos estão errados. E quando eu falo errado, não foi Deus que errou não, viu, meus amados? Foi compilado errado, traduzido errado pelos homens. Porque tem gente, é o seguinte, amado, eu preciso falar isso. Tem pessoas que pensam que a Bíblia, pelo fato de levar o nome aqui, a minha nem tem. Bíblia Sagrada. Tem gente que... Eu já fiz isso. Coloquei a Bíblia debaixo do travesseiro. Tem gente que coloca lá o Salmo 91 aberto, o Salmo 23, que o versículo é mais curto, é mais fácil de decorar. E eles têm isso aqui como uma coisa mais sagrada do que o próprio Deus. O sagrado aqui não é a letra. O sagrado aqui é o Espírito, que manifesta o conhecimento, que te traz a revelação, que você vai ter que examinar com olhos iluminados, porque Jesus disse, examinai as Escrituras, porque nas Escrituras, contém o poder de Deus. A Bíblia como um todo não é evangelho, amado. O evangelho está na Bíblia. Eu preciso ler e entender o que é evangelho, o que é boas notícias. Eu não posso ler o profeta Elias e dizer que é evangelho. Eu não posso pegar o cajado de Moisés e dizer que aquilo é evangelho. Eu não posso mandar você vir aqui no altar sacrificar dizendo que isso é evangelho. Está na Bíblia? Tá, mas altar era uma caixa onde jogava animal dentro para ser queimado e oferecido a Deus. Mas os pastores dizem, vem queimar o teu sacrifício aqui. Raça de malandro. Venha sacrificar no altar. Por quê? Porque isso aqui é um altar? Para a religião é. Me mostra aqui. Onde é que isso aqui é mais santo do que aí? Mas eles se veem lá no templo, lá em Israel. Não, porque os membros ficavam lá no átrio e os sacerdotes ficavam aqui no santo lugar. Fosse daquele jeito, eles estavam tudo queimados, igual eram queimados os sacerdotes se estivessem em erro lá na antiga aliança. Então Jesus trouxe a paz como caminho. Olha lá. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Vou adiantar aqui porque é um assunto que já está bem batido e é fácil de se entender. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavas longe e aos que estavam perto. Então ele veio e evangelizou a paz aos que estavam longe
e aos que estavam perto. Vamos lá. 18. Porque por ele ambos temos o quê? Aqui foi eu que coloquei, tá bom, mano? Daqui a pouco vão dizer que eu estou adulterando. Não. Porque isso aqui é o quê? E acesso é o quê? Olha lá. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai. Então ele era o caminho. Ambos temos acesso ao Pai. Pelo quê? Pelo mesmo Espírito. Então por que Jesus não é mais o caminho? Porque agora você está no ministério do Espírito. É o Espírito que manifesta isso, que Jesus não é mais o caminho, porque Jesus não é mais Jesus de Nazaré. Ele é Deus sobre tudo e sobre todos. Eu estar chamando Jesus de caminho ainda, ou de mediador ainda, eu estou simplesmente falando que tudo que ele fez não adiantou. Aí é que mora o perigo, é desfazer da graça de Deus. Porque se eu chego para uma pessoa e digo assim, ó irmão, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ainda? Então essas pessoas ainda se veem separadas, impossibilitadas de ter comunhão com Deus. Porque eles veem Jesus como um homem que vai conduzi-los a Deus. Só que Jesus agora não é mais visto desse modo. Olha lá. 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, Pedro está falando do seu povo, para que anunciei as virtudes, o poder daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Pedro já estava na luz, o caminho já estava preparado. Olha o que Paulo disse em Colossenses 1,13, o qual nos tirou da potestade dos poderes, do poder das trevas. E o contexto aqui é a lei de Moisés. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele transportou ou ainda vai transportar? Transportou. Então ele não está mais transportando ninguém. Ele não está mais conduzindo ninguém. Ele não está mais levando ninguém por esse caminho. Porque quem chegou e já está em Deus. Amém? Separar isso é muito importante. Hebreus 2,8. Falando do cumprimento do ministério do caminho, cumprimento de Jesus de Nazaré. Todas as coisas lhe sujeitaste, debaixo dos pés. Ora, visto que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou que ele não esteja sujeito. Mas, agora, no tempo que Paulo estava escrevendo... irmão, não foi Paulo que escreveu... Meu irmão, a carta, é porque teve um abençoado, eu vou falar sobre isso, que teve um abençoado que questionou, porque eu disse que foi Paulo que escreveu essa carta. A leitura da carta aos Hebreus, tudo indica que foi Paulo, era uma linguagem muito paulina. Mas se não foi Paulo, foi alguém que foi instruído por Paulo. Então tá bom, irmão, para você não se corromper. Então o escritor aos Hebreus, ele está aqui, essa carta foi escrita lá em volta do ano 68, depois de Cristo, 68 depois de Cristo. Ele está dizendo assim, ó, mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Então o juízo ainda iria acontecer sobre os judeus. Algumas coisas ainda teriam que ser estabelecidas. A transformação dos corpos, a ressurreição das primícias. Então vamos lá. 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra. Olha o que Paulo está falando. Aquele, não esse. Paulo está apontando para onde? Para o passado dele. Paulo viveu com Jesus de Nazaré? Não. Paulo andou com Jesus de Nazaré? Não. Então Paulo está dizendo, ó, vemos, porém, coroado de glória e honra, aquele Jesus que fora feito pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte. Ele se humilhou a tanto de se tornar menor que anjo para morrer. Para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos os eleitos, predestinados, escolhidos em amor. Pela graça de Deus. Aí você está na graça hoje.
Estou na graça. Eu faço o que eu quero da minha vida porque a graça é isso, a graça é essa liberdade. Liberdade sim, não libertinagem. Liberdade sim, não licenciosidade para você viver aprontando de qualquer jeito e dizer que está na graça. Porque essa graça que nós estamos hoje não foi de graça para Jesus, porque olha a graça que Jesus provou. A morte. Pela graça hoje você prova a vida, mas ele provou a morte. De graça para nós, mas não foi de graça para ele. Valorize a graça de Deus. Não despreze a graça de Deus. 1 Coríntios 15, 24. Depois virá o fim, consumação do século, fim dos tempos. Era um ciclo, uma era, um aion. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Então, o caminho, Jesus de Nazaré, estava ainda trabalhando nesse processo. Ele mesmo disse, meu Pai trabalha até agora e eu também. Então, Jesus de Nazaré estava cumprindo esses pré-requisitos, como caminho, como filho do homem, como cordeiro de Deus, até que a graça plena fosse estabelecida depois da queda do templo. Então, quando aconteceu, Paulo estava aqui falando antes do juízo, obviamente, ele disse, e quando isso acontecesse, ele ia aniquilar todo o império e toda a potestade e força. E o que era que isso ia acontecer? Ele ia deixar de ser visto como filho do homem. Ele não ia ser mais chamado, como a religião chama, de filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele não ia ser mais visto como caminho. Ele não ia ser mais visto como mediador, porque todas as coisas já estariam convergidas, congregadas nele. Olha lá. 1 Coríntios 15, 27. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro, esta que se excetua, aquele que sujeitou todas as coisas. E aqui nós encerramos. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo quem? O mesmo filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Acabou aqui, amado. Paulo está dizendo que quando isso aqui acontecesse, e aconteceu lá em 70, Jesus deixaria de ser visto como filho de Deus, como filho do homem, como cordeiro de Deus, como sacerdote. Jesus deixou de ser visto agora como o caminho. Ele não é mais o caminho, porque agora ele é Deus bendito sobre tudo e sobre todos eternamente. Amém! Graça e paz!